Vamos ver se agora é fake news. E se eu te contasse que uma jornalista que começou aos 17 anos fingindo ser mais velha no rádio, virou fenômeno na TV, com um bordão, é dedo na cara, e hoje precisa equilibrar, defender a polícia enquanto luta pelos direitos das mulheres. Uma repórter que descobriu que às vezes ser autêntica custa caro, mas fingir que ser outra pessoa custa mais ainda. Eu sou a delegada Tatiana Queiroz. Esse é o Delegada Dá o Papo, onde o jornalismo encontra ativismo feminino, onde o microfone vira arma de justiça e onde descobrimos como uma mulher transformou a vontade de enfiar o dedo na cara em carreira de sucesso. Hoje a nossa convidada é Isabelle Benito, a jornalista com o bordão mais famoso da TV. Vice-líder de audiência no Rio. Ah, papai! Defensora incansável da nossa gloriosa Polícia Civil e Polícia Militar. Apresentadora do Fofocalizando. E a mulher que prova que para ser durona e feminina dá sim. Prepare-se para descobrir quantas vezes ela teve que fingir ser homem para ser respeitada e escolheu entre defender a corporação ou mulher. Às vezes ser boazinha não leva a lugar nenhum. É isso. Papo é sobre autenticidade, coragem e preço de ser mulher na mídia. Seja bem-vinda, minha querida. Linda, adorei essa abertura. Viu? Vou usar esse texto na abertura da minha segunda temporada do meu podcast da Benito. Que coisa interessante. Nossa, foi uma de delegada poeta. Chorou? Faltou um pouquinho. Um pouco? Fiquei emocionada. Mas quando você falou que ser boazinha não leva a lugar nenhum, eu prendi o choro e fiquei bem durona. E o que faltou aí nessa abertura? Nessa abertura... eu acho que é difícil resumir uma carreira de tantos anos. Eu começo com 17 anos mesmo, fingindo que eu não tenho, com a fake news. Fingindo que eu não tenho 17 anos, porque eu começo no rádio numa época que não tinha imagem. E com 17 anos, você falar para uma mulher, para dona de casa, ter um programa feminino, eu precisava de credibilidade. Desde cedo eu aprendi que é preciso você provar o tempo todo como mulher, isso já tem muitos anos, que você tá ali porque você merece pela sua capacidade. E eu chego aqui com a mesma força da menina de 17 anos. Gostei. E aí você já começou a falar quem é Isabelle Benito. É interrogatório ou terapia? Como você quiser. Vamos lá. Eu acho que a Isabelle Benito, falar na terceira pessoa é muito difícil. Hoje eu entendo muitas coisas. Primeiro, eu acho que é difícil a gente separar, porque você falou muito bem, não existe uma personagem. Eu fui construindo e me construindo. Eu acho que a polícia e o jornalismo, ele tem muito sobre isso, ele tem muito sobre verdade, busca de justiça, ser indagado, se questionar o tempo todo, busca de verdade absoluta, não se contaminar pela malinha que a gente traz diante dos fatos, que a gente trabalha sempre com fatos, e quando chega no teu balcão, já aconteceu, quando chega na minha mesa, também já aconteceu, né? E eu acho que a gente vai crescendo e sendo construída e moldada conforme a nossa profissão. Se você pensar na doutora Latira e depois agora a doutora de hoje, com toda a experiência, a polícia também te moldou a Tati de agora. E a Isabelle de agora é ainda uma menina de 17 anos que sempre vai sonhar com a carreira e que sempre colocou a carreira uma forma como paixão, né? Eu não trago a minha profissão apenas como uma profissão, eu trago como uma paixão. Mas é uma mulher hoje transformada e que cresceu diante das câmeras. Uhum. Então você crescer diante das câmeras de um julgamento, e mais do que isso, ser uma jornalista, a primeira jornalista policial do Brasil, né? A primeira jornalista a cobrir um programa policial no Brasil, estar há mais tempo à frente de um programa policial na TV, fora outros meios de comunicação, me moldou primeiro, uma Isabelle que foi criando essa casca, porque dar opinião é preciso ter culhão. E a gente não tem. Muito bom, muito bom. A gente tem casca, a gente tem peito, né?
E me moldou não ser uma pessoa, em alguns momentos da minha vida, muito dura, que eu acho que isso aconteceu com todas vocês também, muito dura, muito imperativa para ser ouvida. Ainda assim, a gente é pouco ouvida. Então, imagina uma mulher que apresenta um programa policial, falar de forma muito forte e dar opinião sobre aquilo que não. Como que é essa mulher que está dando opinião? Então, hoje a Isabelle Benito é essa mulher transformada com o sonho da menina de 17 anos, que precisou falar para as donas de casa, quando ainda não a conhecia pelo rosto, que tinha uma idade a mais para poder dar conselho de família sem nem pensar em casar. Como é que eram esses conselhos? Só tinha pensar nos meus sobrinhos, sei lá. Como é que eram esses conselhos? É uma história muito interessante. Eu trabalhava, meu primeiro emprego foi na minha cidade, que é Santa Anastácia, interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, e eu e a minha irmã, a gente pensou assim, bom, minha cidade não tem faculdade, eu morava fora. Mas eu queria o estágio, então eu comecei por rádio, e a rádio era da Igreja Católica. E a minha irmã conhecia muito padre, Carola, bateu lá, Padre Zé, beijo, que hoje é Monsenhor, e falou assim, olha, minha irmã quer, tá bom, tinha máquina de escrever, não façam as contas. E eu fui ser redatora de um noticiarista, que era muito, muito, muito brabo mesmo, assim, e com mulher muito mais, naquela época, né? Chicotada e tudo. Minha filha de tudo, rasgava, amassava o papel que eu escrevia, demorava 30 horas para escrever naquela máquina de escrever terrível. Todo tipo de violência. Tinha só um computador e o computador era dele, nada do que eu escrevia estava bom, até que eu tive que substituir a apresentadora, que já era uma mulher formada, que fazia da 1 às 5 da tarde, não tinha ninguém para fazer. E aí eu fui fazer, e aí eu acho que eu falo que é uma coisa, com polícia pode ser assim, existe aquela que quer ser policial, mas quando ela vê o operacional, ela meio que desiste, mas ela não é menos policial por isso. Quando eu vi pela primeira vez a câmera, eu nunca quis microfone, eu fui ser jornalista para ser jornalista, meu sonho era escrever de futebol, de preferência do Corinthians, setorista do Corinthians na Folha de São Paulo. Também que é assim assunto de homem. Meu sonho. Que também era assunto de homem. Que também só permeava homem. Na minha cabeça também era isso. Eu joguei futebol mal pra caramba, mas até a faculdade. Eu joguei bem futebol. Você tem cara de jogar, eu não, eu era péssima. Mas eu era volante. Ainda fala volante, amor? Acho que não fala. Sei se fala volante. Eu era camisa 5. Eu ficava lá a braba, gritava. Na bola não era muita coisa. E aí, o que acontece é o seguinte, a vida vai te transformando. A câmera é uma coisa pra mim que eu falo que é igual você amar alguém ou uma amizade. Quando ela se apaixona por você, acaba. Ou você por ela. É uma química que acontece. Assim como a policial, que pode não fazer bem o operacional, mas é ótima num contexto de investigação. Tem maravilhosas produtoras, editoras, mas mas não sabem fazer o vídeo. Resumindo, eu fui construindo e me moldando. Então, quem é a Isabelle Benito hoje? Como profissional, ela dissipa, ela não se separa, porque ela não é uma personagem. É uma mulher que aprendeu com a vida a entender que é forte mesmo é a Isabelle das câmeras, é a Isabelle na vida, na raça eu tive que aprender. Eu sempre fui muito mais forte com uma câmera ligada do que com uma câmera desligada. O que muda muito a minha vida é a maternidade, que me deixa muito menos blindada diante dos fatos, mas uma mulher que não perde a essência de entender o que é a missão. Apesar de estar sempre escovada, maquiada, onde eu estou, eu sempre tenho a noção de que eu sou uma mulher que tem a missão com o jornalismo transformador, que é o prestador de serviço, e aí, ao longo da vida, principalmente a minha causa, que você conhece, que é em relação à defesa da mulher. Exatamente. A ser feminista. Na defesa das instituições policiais, né? Que é uma... tem muito julgamento, porque é ideologia e tudo mais. Então você está adorando agora a nossa mudança de narrativa. Depende, da polícia eu posso civil, te surpreender. Da polícia civil e da polícia militar. Toda essa quebra, né, de paradigmas que a gente está vivendo agora. Então, mas eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Esse jargão que você ficou famosa. É dedo. Dedo. Já fiquei famosa. Eu devo muito ao dedo na cara. É o dedo na cara, mas eu exatamente. rechacei muito o dedo. Eu rechacei muito esse dedo. Já te botaram muito dedo em riste e não faça isso, garota? Não. Porque você não deixa. Não, esse caminho não chega. Mas
eu estou preparada para tomar o dedo na cara. Quem toma dedo na cara tem que estar aberta a dedo na cara. Mas pense bem antes. Então esse jargão veio por conta disso. Não. Veio por quê? Esse jargão veio meio que natural. Eu comecei na televisão, eu tenho uma grande trajetória, começando desde... Quando eu falo da rádio, eu fui demitida da rádio. Então por quê? Ninguém que te queria mais lá porque era dedo na cara? Não, porque eu fazia muito bem, ninguém descobriu minha idade, foi tudo ótimo, até o dia que faltou a entrevistada, e a rádio era da Igreja Católica. E eu pensei, minha mãe católica adora horóscopo, eu vou ler o horóscopo aqui. Eu não sabia que o padre não gostava. Gente, eu não sabia que o padre do signo de Leão com ascendente Áries ia usar o ascendente dele. Aí ele me chamou e falou: minha filha, deixa eu te falar, R$50 eu ganhava, e eu adorava ganhar R$50, tá? Pra mim tava ótimo. E aí eu li, ele falou: olha, me ligaram da Arquidiocese, não pode numa igreja católica ler horóscopo. Eu falei: por que, padre? Então, porque a gente não acredita em horóscopo, é contra a doutrina e tudo mais, então não vai dar mais pra você trabalhar aqui. Aí eu fui nisso, programa Estagiário Globo, foi quando eu entrei pra televisão e descobri minha paixão pela câmera. E aí, respondendo a sua pergunta agora, foi qual? Em relação ao jargão. Ao jargão. Então, nesse meio todo, chego a Rio de Janeiro, eu ainda faço Globo muitos anos, interior, eu faço São Paulo, Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, eu ficava entre São Paulo, sede de São Paulo, interior, que tem as afiliadas da Rede Globo, que é, né, o local de onde eu vim. Isso se passam muitos anos fazendo muito ao vivo de... confronto, não, meu primeiro confronto não é em Favela do Rio, meu primeiro confronto é no Pontal do Paranapanema, Zé Rainha, UDR, esquenta do começo dos anos 2000, o MST e unidade dos ruralistas, tiroteio, foi o primeiro tiroteio que eu vi na minha vida, foi uma caixa d'água que eu fiquei embaixo do carro, então assim, mas nada é tão assustador quanto o tiroteio daqui do Rio, eu acho que era já era um presságio. E aí, era um presságio, e aí eu chego aqui ao Rio de Janeiro, mas eu tinha uma meta em São Paulo, trabalhei muito tempo em São Paulo, e aí eu chego ao Rio de Janeiro já um bicho de televisão, como me falaram. Isso foi que ano? Eu chego no Rio de Janeiro em 2008, e eu naturalmente as coisas foram me levando para a polícia, para ser uma repórter policial. Desde 2008, eu chego aqui, imagina, uma pessoa que trabalhou em São Paulo, eu chego só de escarpão para reportagem de rua, que é a minha paixão. Eu amo ser repórter. Eu invento, às vezes, pauta, que eu hoje tenho preguiça. Mas eu invento pauta. Eu também, às vezes, tenho preguiça de algumas coisas. Eu invento pauta. Eu já tentei esses dias emplacar com a direção, como é andar dentro de um blindado, umas coisas, mas você não entende, que, né? As pessoas não entendem, eu entendo quem tenha medo. Mas assim, tem que alguém mostrar aquilo ali, não tem? Tem que alguém operar na favela, não tem? Tem que alguém mostrar a realidade da polícia, do morador, do que é o bandido. Então, se tem alguém, eu me identifiquei com isso. Desde 2008 eu entro e sou repórter policial. E começa, tipo assim, fulano não vai, Isabelle vai. Eu só fiz operação policial. Roupe. Grávida, o colete não fechava, tudo eu fiz com operação policial. Ocupação da Rocinha, eu estava grávida. Eu sempre, alemão, quando tinha o exército, eu estava grávida já de 7 meses. Foi minha última reportagem, foi durante uma operação no Complexo do Alemão. E quando você chegava lá, você era vítima de chacota? Não, tinham várias mulheres repórteres. Tinham várias. E eu sempre tive muito apoio dos policiais. E os caras sempre foram muito acolhedores. Tanto os jornalistas quanto os policiais sempre foram acolhedores, sempre foram parceiros. Sempre foram acolhedores, foram acolhedores. Mas aquela história, você já foi delegada quando, tipo, você pegou um caso forte, eu me lembro até hoje. Gente, vamos tomar cuidado, a Isabelle tá grávida, tá. Daí vem a doutora, sai esmagada. Aquela coisa, né, de querer imprensa, né? Mas voltando ao dedo na cara, o dedo na cara não nasce com a reportagem. O dedo na cara me acompanha como bordão. E eu sempre substituo. Eu amava a reportagem. E eu falava, gente, eu substituo, mas eu gosto da reportagem. Eu gosto de subir, eu gosto de mostrar, eu gosto de estar fazendo matéria, eu gosto de estar na rua. Só que chega em 2013, janeiro, eu chego em 2008, então são muitos anos, e eu passo pelo processo antes da pacificação, crescimento das facções, surgimento de outras.
Tomada do Alemão em 2010. Tomada do Alemão em 2010. A implementação das UPPs, tudo Toda isso. aquela imagem que você lembra de a gente entrando, tanque subindo, vocês com armas, fuzis, helicóptero, toda aquela entrada, eu tava com meu microfone na mão. Eu tava ali. Todo momento, eu estava ali. A corria, a Complexo Alemão, todas as tomadas eu estava naqueles momentos. Eu entro para apresentação em 2000, substituo às vezes o apresentador, mas 14 de janeiro de 2013, eu era mãe de um bebezinho de 6 meses. E aí falam, olha, não tem como, você vai apresentar interinamente porque o apresentador foi para outra emissora. Aí eu falo, tá bom, interinamente. É porque não tem mulher, né? Não tem mulher. E aí o diretor da época, Diego San Germano, falou assim, mas não tem mulher porque quem colocou? Vamos bancar? O SBT banca. Vamos colocar ela aí. E eu ficava ouvindo sites, gente que plantava matéria, muita gente colocando Isabelle é interina, porque é mulher. Isabelle é interina, porque é mulher. Eu sou interina até hoje. É interina. Obrigada. Não, e você sofre muitas críticas também, né? Assim. Até hoje. Mas no começo... Não só por ser mulher, né? Naquela época. Mas hoje hoje opinião, também... Né? É muita opinião. Eu sempre fui. E você é defensora árdua das polícias. Eu sou. Das forças de segurança. Eu sou defensora de verdade absoluta de jornalismo. Eu sou defensora do jornalismo. E eu acho que todo mundo peca nessa história. Vamos colocar o nosso dedo na cara nessa história. Quando a gente começou lá atrás, a assessoria de imprensa servia para quê com você? Assessoria para fazer assim, ó, doutora, tem que falar desse assunto, cara. Na boa, ninguém vinha para puxar teu saco, né? Então você pegava o caso, você tinha a sua hierarquia, a gente perguntava, tu respondia com a tua segurança do teu inquérito. Então assim, eu acho que hoje, esse afastamento que, vamos fazer isso, fazer aquilo, ainda existem os repórteres policiais com as suas fontes. Você deve ter aquele jornalista que você tem fonte, eu tenho aquele delegado, eu tenho autoridade e eu não preciso falar para ninguém, porque, explica pela lei, eu sou protegida, né? Eu não preciso, posso estar aqui, eu não preciso te falar. Mas eu acho que o que acontece? Vem a transformação, a primeira mulher apresentadora. E aí eu começo com a história, eu não vou ter bordão. A dona do dedo na cara, primeira fala que eu faço, eu aceito. Mas eu não vou ter bordão. E eu posso dar opinião? Eu não quero que escreva nada no teu a opinião é minha. Pode. Quando falaram pode, ali foi onde eu comecei a me encontrar. Eu sempre fui jornalista. Eu fiz coberturas bem conhecidas, difíceis, dolorosas, em outros locais, em outros estados. Mas o estúdio que eu sempre falei assim, não, eu quero ser repórter, foi onde entra essa Isabelle que dá opinião e começa a rasgar e ser vanguarda para outras mulheres que vieram e que eu me sinto muito orgulhosa, eu quero que venham, eu tenho muito pouco, a gente está em 2025 e nasce dentro da cara, que é a sua pergunta, né? Nasce dentro da cara. Uma editora, eu começo a apresentar, eu me lembro até hoje que eu tenho trauma desse blazer, é um rosa choque. Blazer, eu já entreguei também, depois que eu saí das DEANs, né, da diretoria das DEANs, eu dei todos os meus blazers rosa. Aí alguém resgatou, porque vai que no Outubro Rosa eu tenho que usar. Boa, porque daí tinha que estar lá. Vai que no Outubro Rosa. Hoje eu tô, por exemplo, isso daqui, ó, é um milagre. Eu peguei trauma de esmalte renda, francesinha. Jornalista não podia ter essa unha aí. Não, você não podia ter essa unha, você não podia mostrar o braço. É verdade. Então, era uma coisa assim. E eu me lembro da minha estreia, como nasceu o dedo na cara, foi muito natural. Eu ainda tinha aquela coisa de repórter, de andar, mostrar, tá ali o corpo, aquela coisa. Tá. Eu andava muito, eu me mexia muito. Eu não tinha domínio, eu tinha domínio da fala, mas não tinha domínio do meu corpo enjaulado. Então, o corpo era livre da comunidade. A câmera ficava louco, precisou ser internado no final do vídeo. E o ponto, que eles vinham de uma época em que os apresentadores marcavam na lauda, sabe aquela lauda que todo mundo assinava no final? E todo mundo curioso, o que será que eles estão fazendo e conversando? Aquele final era assim, aí, Tasha, tudo bem? E aí, garota, não sei o que. A gente falava sério, umas besteiras, cenário. Já foi apresentadora de bancada, aquilo era só para fazer uma cena, para subir o crédito e tudo mais. Aí vem uma mulher que não marca a câmera,
fala para essa câmera, vira para essa, corta para essa. A primeira coisa que eu perguntei assim, aqui é um jargão bem antigo. Qual é a câmera que me defende? É aquela que fica focada em mim quando eu queria dar opinião. É aquela ali. E aí ela pegou e a editora falou assim, você tá muito bem. Aline Grupilo é o nome dela. Mora hoje em Portugal. Ela falou, você tá muito bem na apresentação. E ela era muito crítica. Eu falei, caraca, lá vem. Pô, ela editava meus VTs, eu falava, ai meu Deus. Ela falou assim, só tem uma coisa, eu tô em casa, tá me incomodando muito essa sua mão. Você fala muito, você anda muito, você parece... E aí, ela falou assim, tem hora que eu acho que você vai me dar um dedo na cara. E aí foi... Pum. Aí vem o prefeito e que eu não quero falar aqui, mas eu não tenho lembrança de quem é esse prefeito. Tem uma matéria na Baixada, em que a denúncia a gente tinha a reportagem, que crianças de uma creche estavam dividindo biscoito salgado. Olha, eu falei biscoito, eu não falei bolacha. Não falei, já tá carioca já. E maçã, porque não tinha verba da merenda. Aí eu cutuquei e descobri que tinha tido um evento, o cantor não tem nada a ver com isso, por isso nem vou falar o nome dele, é famoso até hoje, ganhou um cachê de R$500 mil, de uma cidade que não tinha dinheiro para pagar a merenda da... E aí o prefeito resolveu aceitar o meu ao vivo. Mas ele falou que ia explicar sobre a merenda, a verba da merenda, mas ele não ia falar sobre a festa que tinha tido na cidade. Falei, tá tudo bem, ninguém vai falar da festa, pode botar no ar. Quando coloca no ar, ele fala da explicação dele sobre a dificuldade de verba, sobre busca de prazo e tudo mais, eu assim, Aí no final ele me agradeceu, pra ele tava tudo ótimo, eu falei, prefeito, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tava coçando, né? Você sabe, você gosta do cantor tal? Cara, aí ele, por que você tá fazendo essa pergunta? Eu falei, não, porque eu queria saber, eu gosto dele, eu queria saber o cachê dele. Ele fez o que ninguém pode fazer. Aí faltou uma assessoria boa. Ele arrancou, tal. Falei, bom, gente, para quem não sabe, não estava falando mais com ele, existe uma verba, existe uma festa, me veio a Aline na cabeça. Então, com o nome e sobrenome, eu esqueço o nome dele, eu não quero ser. 3, 2, 1, é dedo na cara. O povo, eu virei um dedo na cara, a ponto de ser fantasia de carnaval. Eu lembro disso. Tinha a Mariana Gross que saía, tinha a Suzana Naspolini e tinha um dedo na cara, que ficava andando, então era o máximo. Aí eu gritava dedo na cara, eu falei, caraca, lembra da frase, eu não quero ter bordão? Eu virei um dedo na cara. Virou. E tenho muito orgulho do dedo na cara. E na época a internet também não era nem muito bombástica. Agora, imagina esse dedo na cara Imagina esse recorte. Imagina esse recorte no Rios. Imagina, eu tenho vários recortes que eu bombaria, tipo, brigar com o deputado ao vivo, né? Tipo, umas coisas que eu já penso assim. Produção, bota nos cortes essa briga com o deputado, hein? Que eu quero ver. Quer que eu fale o nome dele? Eu não tenho o nome dele, não. Ele ficou bem preso. Não sei se ele tá preso, não. Agora, dentro dessa tua história maravilhosa, assim, você já contou essa história em algum lugar? Qual? Na vida, essa história toda aí que você estava contando? Da tua vida? Pouco da tua vida. Tem coisas que às vezes vai saindo, né? Daí eu assisto, eu falei isso mesmo. Mas tudo que eu falo aqui é verdade, não precisa cortar nada. Mas o que fez no jornalismo você mudar você mesma? O que te fez, assim, não, agora eu preciso mudar? O jornalismo tem um desafio. Todo mundo aqui tem uma ideologia. E se você sentar comigo num bar, eu vou estar com a minha malinha de ideologia. Porque quem não tem ideologia não tem ideia. Quem não tem ideia tem ignorância das ideias e não sabe debater. Mas no jornalismo, assim como eu espero que a polícia, a gente tem que ser diante dos fatos, isento. O que o jornalismo mudou em mim é não trazer a minha malinha para a pauta. Isso eu falo até hoje para os novatos. Isso aprende com a experiência. Nada muda. Pode chegar o tablet, a internet, o podcast que a gente está fazendo agora. Era inimaginável a gente estar falando aqui na minha época de faculdade. O que você vai fazer? Eu sou jornalista de TV, você, assessoria de imprensa, você, RP. Não existe nem RP mais. Né? Que é a pessoa que dava auxílio, não existe mais nessa faculdade. E você de rádio, você de impresso. Hoje todo mundo é comunicador de plataforma de comunicação.
Então, o que o jornalismo me traz, com a experiência que me muda, é o seguinte que eu explico para todo mundo. Para você entender o que é o jornalismo, e ele tem uma grande responsabilidade, apesar de não ser um poder constituído, ele é o grande reparador de uma democracia sofrida e muito, né, por todos nós, para viver em sociedade, para ter uma delegada, que tenha dentro do seu quadrado a sua importância, a sua autoridade tem que ser respeitada, que tenha o Ministério Público, que tenha a Constituição, que tenha o Legislativo, o Judiciário, o Executivo. Para as instituições funcionarem de forma democrática, a gente não é. Mas a gente é um chamado quarto poder. E esse quarto poder tem uma grande responsabilidade. E a grande responsabilidade de todos nós é a verdade absoluta. Então, a minha malinha, o que eu carrego e a minha ideologia, ela fica na mesa do bar com quem quer me ouvir. Também aprendi a não discutir com quem não tem escutativa. Porque muitas vezes, quando você já se mostra para quem você é, a pessoa não ouve. Hoje as pessoas não querem ouvir a bolha fora dela. Eu quero ouvir a bolha fora da minha, porque eu quero aprender. Uma delas são os delegados participando do meu programa. Eu mudo o jeito de pensar e o medo de ver o Rio de Janeiro. Então o jornalismo me mudou, que a Isabelle Benito tem a malinha dela na mesa com os amigos dela, no debate de ideias, na ideologia dela. Na hora dos fatos, eu tenho que buscar a verdade. A verdade absoluta nem sempre vai agradar aos meus ouvidos ou aos seus, com aquela ideologia que você traz. A verdade no inquérito te surpreende muitas vezes. Muitas vezes. A verdade no jornalismo também. O Delegada Dá o Papo nasceu por conta disso, que a gente queria trazer pessoas diferentes para falar sobre esse papel das lideranças, e você é uma delas, uma mulher líder, uma mulher que influencia outras mulheres, não só mulheres, tá, Isabelle, mas homens, muitos homens, né? Os homens me apoiaram muito. Essa é uma das minhas perguntas. Por quê? Todas as mulheres que sentaram aqui na minha frente sofreram algum tipo de violência. E todas as mulheres que sentaram aqui foram apoiadas por outros homens. Não foram tão apoiadas por mulheres. Mas você já sofreu algum tipo de violência? Todas. Qual foi a mais emblemática? Depende do ponto de vista. Eu aprendi porque, assim, para lutar pela causa das mulheres, não bastava eu estar ali com mulheres que sofriam violência, aquela que a gente encara na reportagem, a que encara todo tipo de violência. Você tem que entender, e eu não tenho mais paciência para explicar para marmanjo ou para mulheres que não querem entender, qual a importância de 2015 da Maria da Penha, de 2015, a qualificadora do feminicídio, de outubro tem uma resolução que muda e que hoje é o maior crime dentro da Constituição, que é você matar por ser o gênero feminino, por você ser mulher. Eu não tenho mais paciência, isso passei dessa fase. Quer aprender? Bota no Google. Não é quem sempre fala assim, peraí que eu vou ver no Google. Adoro isso. Vou ver no Google. Caraca, irmão, tá na boa? Você tá falando com uma jornalista experiente comigo, botar no Google? Tá no Google, você vai achar o que você quiser, amor. Mas assim, eu sofri todo tipo de violência e ainda sofro, mas eu tenho consciência da violência. Se você me falar de forma emblemática, a menina que começou lá atrás, e nós somos de uma geração que a gente não entendeu, mas se você perguntar numa roda de amigas suas, que tiver bem coragem, você um dia sentou no ônibus, isso já aconteceu comigo aqui no Rio, e de repente você sentiu um frio na espinha que alguma coisa não estava certa? Já. Sim. Você acho que já? 90%. Mais. Muito mais. Eu boto sempre 90% para não chegar a 99%. E olha que nós somos mulheres de personalidade forte. Você em algum momento tentou falar e o outro falava, não, mas deixa eu terminar de falar, e você deixava. E aí você vai falar, a pessoa fala assim, não, mas não. Aí você já sofreu violência. Você em algum momento da sua vida, nem todas, acreditou em alguém e daquela forma você sofreu uma violência em que ela te jogou para baixo mesmo você sendo foda? Já. Também. Você também sofreu. Você em algum momento você acreditou uma violência que muitas não sabem. Hoje a gente tem várias violências. E aí eu fui entendendo. A menina lá atrás entendeu que hoje, assim como muitos homens, tá? Eu quero trazer os homens para uma realidade da nossa geração, que eu bato papo, amigos meus, que falam, meu Deus do céu,
Eu já beijei meninas na faculdade que estavam, hoje eu sem vulnerabilidade, eu estava consciente. E hoje a gente sabe que cometeu crime. Então a gente evoluiu. E hoje a gente sabe que também já foi vítima. Eu já, no meio de uma festa, recusei beijar, isso na época da faculdade, e eu lembro de tomar um soco nas costas. Hoje eu tenho noção que eu sofri uma violência. E eu chamei meus amigos, eles falaram, não, você tá viajando, fulano é maneiro. E aquilo até hoje eu lembro. Todo mundo tem essa. Ela não pode ter coragem de falar. Essa é a primeira vez que eu falo sobre isso. Viu? Ó, inédito. Inédito, delegada dar o papo. E eu falava que eu falava que a única violência que eu nunca tinha sofrido era física. E eu lembrei esses dias desse fato. Ele veio em um momento de... E eu... Então, assim, hoje a gente... E aí a gente tem consciência dessa luta que a gente tem, com a rede que a gente participa de vários eventos, dar o nosso tempo pela luta pelas mulheres mais vulneráveis que não têm voz, com os tipos de violência, que é violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, violência física, a morte. Então, de todas nós, se a gente permear e passar, na minha vida inteira, isso não envolvendo nomes, porque muita gente vai pensar, só é um ou outro, não, pela vida inteira, como mulher, eu já sofri todos os tipos de violência, menos a última, graças a Deus, porque eu tô contando história. Estamos aqui para contar a história, mas a gente sabe que tem muitos casos, né? Casos de delegada, juíza. Gente, juízas foram mortas, colega sua foi morta. Exatamente. Pessoas de direita, de esquerda. Eu ouvi esses dias uma coisa muito importante que me fez refletir, por isso eu tenho escutativa com o outro. Uma mulher conservadora da internet muito famosa, que eu não a seguia. E a Júlia Duali, maravilhosa, intermediou um debate dela com outra que é uma feminista extrema e ela conservadora. E quem mudou a minha cabeça? A conservadora. Porque ela veio e falou uma coisa muito forte. No momento em que meus vídeos mais atacavam as feministas, que foi a hora que, quando eu sofri a violência, me ajudou, era o momento que eu tinha sofrido mais violência no dia anterior do meu ex-marido. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu lembrei que o meu pai, fumante, dos 13 aos 86 anos, aos 89 anos, que ele faleceu esse ano, infelizmente, ele desligava a TV quando tinha uma propaganda contra cigarro. Então eu entendi tudo isso, e aí eu mandei para a outra e falei assim, não é a conservadora só que tem dificuldade de encarar a violência. Para a feminista, que tem a nossa luta, que tem o nosso conhecimento, delegada de TEAM, né, juízas, jornalistas que falam, eu sou muito aberta aqui, Clara, a gente que fala toda hora, olha, você não pode, denuncie, você que tá ali no meio, você que tá mandando a outra fazer aquilo. Quando acontece com você, o que você faz? É difícil. A gente se cala. É difícil você falar, meu Deus. Por isso a gente precisa do quê? Da rede de apoio. Por isso esse depoimento meu é tão importante, porque muita gente fala, braba, dá dedo na cara. Calma, quando é com você pensa. Recua. Você pensa em tudo. Então, cada caso é individual. Então, numa luta de violência, eu posso falar pra você. Hoje, a única violência, vendo a minha vida, que eu não sofri na vida ao longo dos anos, por colegas, as coisas mudaram muito. Você na polícia, então, nem imagino. Ou até no dia a dia de pegar um ônibus, que eu me lembro do ônibus do Alto da Boa Vista, eu sozinha, o motorista, o cara sentado do meu lado e começar a perna aberta assim. Eu ia pra praia aqui, praia, não tinha calçadão aqui, você pegou o ônibus no Alto da Boa Vista, já deve ter pego o ônibus aqui na praia, quando era, sei lá, uns anos atrás, os caras paravam, eu pegava onda de manhã cedinho e pegava ônibus, e aí na volta também cedinho para poder ir para a escola, olha isso, olha a doida que eu era, para poder ir para a escola, tempos, né? Então, pegava onda antes de ir pro colégio, e aí os caras paravam na praia, não tinha calçadão, e ficavam tocando punheta ali, cara. Cara, então não tinha nem consciência, mas aquilo te marcou. Não tinha, era uma consciência violência, só não tinha nome. Hoje a gente sabe, total. Hoje a gente sabe que tem nome. Por exemplo, por causa das informações. Coisas simples que eu já denunciei e que eu lembro porque assim, o cara sentar, tem o banco todo, tem a mulher espremida. Quem usa ônibus está me ouvindo? O cara abre a perna. Isso é um assédio. Fala, por favor, você tem como seu espaço está invadindo o meu. Se ele se recusar, você fala para ele, olha, você está tocando em mim. Se ele se recusar, a gente vai ter que... Né? Por isso a rede de apoio é importante para
conservadoras, feministas, todas, parem com o discurso de que, eu falo. Vamos ver, cada caso é individualizado. Eu trouxe alguns homens aqui, né, para falar sobre qual o papel deles nesse enfrentamento. Vamos nem falar combate, vamos falar enfrentamento, porque eles entram na parte da prevenção, né, vamos dizer assim. De conscientização de também, conscientização, né? Prevenção é conscientização, porque a gente tem o ciclo, né, a prevenção, o combate, depois a reparação, e, enfim. E os homens, às vezes que eu percebo que a gente crucifica muito os homens e muitas vezes a ignorância da parte deles. De alguns comportamentos, vamos dizer assim, que já é enraizado neles. Você concorda com isso ou discorda disso? Eu concordo. Porque ele não tem como sentir isso que a gente sentiu. Eu vou fazer um exercício rápido aqui. Algum homem um dia pensou, e a padaria na esquina, ele pegar e pensar assim, ai caraca, vou na padaria, vou ter que botar uma blusa, um short, vou na padaria da esquina. Você só pensou em ter uma moto e chegar pra você e te assaltar. Uma mulher, ela não vai, porque nem é nenhum assalto, ela tem medo de ser estuprada, ela tem medo de ser violentada, ela tem medo ela sabe todos os terrenos baldios que chega até lá, ela sabe o poste que não tem a luz. Vocês não sabem. Então, como que você vai falar para um cara desse, entender o seu medo, entender a importância das qualificadoras, se ele não sente? Existe um filme maravilhoso francês, que eu esqueci o nome, mas se você só digitar lá, em que o cara bate a cabeça, ele acorda o mundo, e o mundo é onde as mulheres assediam, onde as mulheres... E ele fica desesperado. E eu assisti aquele filme me incomodou, porque a gente aceita tanto a cultura do machismo que leva à violência, e eu tenho filho homem, então eu sei que é enraizado, você tem que fazer um trabalho para criar meninos de uma outra geração, mas eu não os culpo. Por quê? Primeira coisa, a gente tem que mudar aqui, o pêndulo sempre esteve aqui. Gente, a gente vai ter que puxar pra cá. Vai estar legal quando estiver aqui. Talvez não seja a nossa geração, talvez a gente seja... Provavelmente não, vou plagiar nossa querida Coronel Cláudia, manda um maravilhosa, beijo. Maravilhosa, fez aniversário essa semana. Manda um beijo pra Coronel Cláudia. Ela fala que demoraria 120 anos, baixou um pouquinho pra 90. Pô, a gente vai estar virando o quê? Porra, eu já vou estar voltando já, né? Já vou estar... Desculpa o padre, mas eu vou voltar. Não, eu tenho certeza que eu volto. Eu não vou, não é minha última. Padre. Então eu entendo essa parte dos homens. Eu só não entendo aqueles que já te perguntam, sabendo que você é feminista, ou que você é uma delegada, querendo uma confirmação sem escutar para ouvir a mudança. Por que isso? Eu entendo que eles não sabem do que é você não ser ouvida. Você ter que no meio de um monte de homens, como a minha profissão te levou, meio que falar um pouco diferente do que você fala, meio assim, meio dar dedo na cara, meio ser... a que invade a tela, a que dá uma paulada com um fuzil na coisa. Eu vou até falar... Você não tem... Eu vou até falar uma observação. Todo mundo, toda vez que tem vários homens na mesa e uma mulher que fala como você falou, por exemplo, é taxada como sapatão. Não é? Não, já teve um colunista que... Só pra ilustrar. Não, teve um colunista que soube que na época eu era casada, mas era casada, ela tem filho, mas como que ela teve filho? Tipo, como? Como que ela teve filho? É assim. E existe uma coisa muito importante pra gente parar pra pensar em meio a tudo isso, que eu acho que faz uma reflexão meio óbvia da história, que não tem como eles pensarem num exemplo muito claro, quando um chefe, você já foi chefona da polícia, tem pouco tempo, já foi chefona, é um respeito grande, porém, até com mulheres, a gente pede desculpa antes de nada. Vou fazer exercício claro, tirar nosso mundo, vamos pro corporativo, o cara é empresário, a mulher é uma empresária, ou gerente de um negócio. O homem vai virar para você e falar assim, eu quero o relatório segunda-feira, a equipe está aqui reunida, Flávia, segunda-feira o relatório, o Roberto, segunda ajuda a Flávia, tal. A mulher vai falar, gente, olha, desculpa, mas a gente está atrás, gente, desculpa, mas eu faço esse exercício comigo, porque eu tenho cargo de liderança, eu não sou só jornalista. E aí na segunda-feira, todo mundo tá lá, aí o cara vai chegar e falar assim, cadê? Todo mundo vai... Aí vão se virar e falar, não, olha só,
E o relatório tá aqui, eu tenho gravado. Aí eu falo, gente, me desculpa, mas eu pedi. Me desculpa, mas a gente pede desculpa pra tudo. Pare de pedir desculpa. Só pede desculpa quando você tiver noção que na versão da sua história você está errada. Se não, nada disso. A mulher até para cobrar os seus direitos, ela fala, desculpa, gente, mas é o meu direito. Desculpa, gente, mas eu não posso apanhar. Desculpa, gente, mas você não pode me julgar pela minha roupa. Desculpa, gente, mas a minha bunda não é sua, você não pode passar a mão. É isso. É isso, e a gente acaba, quando a gente se coloca de uma maneira mais enérgica, vamos dizer assim. Daí a é o que gente você fala. Maluca, é sapatão. É louca. Ou não comeram direito. Também tem isso, né? Eu já ouvi. Também não comeram direito. Eu já ouvi. Você dormiu de calça jeans? Eu dormi de calça jeans, é isso. Não durmo não, eu durmo bem folgadinha. Bem folgadinha. Agora todos os dias. Agora vem cá, se você hoje nascer de novo, com certeza isso vai acontecer. Mas, não, tenho certeza, eu não estou tão espiritualizada. Eu já virei o cabo da Boa Esperança. Eu já vou de Você arrasta. viria novamente jornalista? Ou viria outra profissão? Não pode dizer delegada. Não pode. Não, você não seria delegada. Não pode. Por que você não seria delegada? Eu não tenho o poder de vocês, eu daria uns... Não. Eu não sou... Todo mundo acha que eu tenho arma, né? Eu não consigo, eu tenho pavor. Mas a arma é a minha língua, é um chicote lascado. Mas eu vou te falar, eu não seria delegada, eu acho o máximo a investigação. Tenho muito conhecimento, graças a vocês, aos meninos que me ensinaram muito. São mais de uma década aprendendo com vocês, né? Ao vivo, 2 horas. Passamos já por tudo, né? Só tem uma mulher lá, né? É a Mônica Arial, mas você pode ir lá, tá? Única. Então você pode falar aqueles cuecas todos, porra, deputado. Não, você já acredita que José lá também, porra. Não, você já acredita, José Carregas. Beijo, Carregas. Ele vai gostar, Olha só, mas assim, já falaram assim, ela não quer ter nenhuma mulher lá, só tem homem que só... Até isso já foi julgado. Olha que coisa. Se você me perguntar, tinha uma página que julgava, olha a que ponto a gente chegou uma vez, julgava meu decote na televisão. Não era uma página de Instagram? Na época do Facebook. Facebook, é. Ainda bem que era não foi do Orkut, imagina. Não, do Facebook. Eu sou da época do Orkut, mas aí a gente era repórter, lá no interior ainda. Mas são vários julgamentos, você já pode ir lá, já pode ter uma voz. Como que eu quero? Eu quero mulheres que brilham. A gente faz, quando a gente está em eventos, é só mulherada naquele palco, aquele monte de movimento das mulheres. A favela é matriarcal, a favela é uma mulher em pessoa forte, nome, né? Guerreira, né? Os furacões todos são nome feminino. Pois é. Então, assim, a gente tem uma força muito grande. Então, assim, é difícil? Ainda somos muito poucas. Pô, a gente é o maior eleitorado e a gente não tem 14% de representatividade. Aí você vai virar e perguntar pra mim assim, Isabelle, mas você acha que tem que ter? Eu não tenho que ter cota nenhuma, você tem que ter competência, amor. Mas não vai me falar que em meio a um monte de mulher não vai ter alguém competente para aquele cargo. Eu não quero que a mulher esteja naquele cargo, porque ela não pode estar. Mas não é possível que tenha só homens para aquela competência. A gente tem o maior poder de voto. E a gente vota em homens. Isabelle, qual a importância? Claro que tem que ter homens, mas não chegou a vez? Dá um lugarzinho pra gente, dá uma cadeira. Daí, tem mulher com ideias muito bacanas, né? Quando eu vejo homens debaterem sobre saúde da mulher, eu falo, meu Deus do céu, em que momento eles tiveram útero que a gente não sabe? Quando a mulher faz prova pra polícia civil, pra polícia militar também, né? Normalmente a gente percebe esse viés mais operacional da mulher, depois a mulher vai mudando, né? Ela vai modificando. Jura? Algumas entram muito combativas. Vão destruindo os sonhos delas? Não vão destruindo, vai mudando. Por exemplo, você falou agora da maternidade. Qual a importância da maternidade nesse freio da mulher? Existe esse freio depois que a mulher é mãe? Outro me pegou no ponto fraco. Viu? Todo carro é blindado. O meu não é na hora da maternidade. Eu vou te contar uma coisa que talvez eu não sei como eu agiria. Sendo mães, eu subiria todas as favelas que eu subi em meio a tudo isso que você imagina. Por isso que as delegadas dão a trava. Mas eu subiria. Mas eu olharia para a história do mesmo jeito que eu olhava. Eu chegava, fazia embora. Eu falo isso pro José Marcelo Carregosa. Quando você for pai,
O seu comentário vai mudar e o seu jeito de agir na profissão vai mudar. Foi Nada pai de muda a menina, gente. né? Foi pai de menina. Pai de menina. E é um paizão. Né? E é um paizão. Celina, e ele falou isso ao vivo, Celina. Celina usou do coração dele. E virada não vai fazer ele dar um nó, né? Deixa ele. E assim, e ele falou isso ao vivo semana passada. Realmente a visão, a Isabelle me falava isso, e a visão para ver minha profissão é diferente. Não é só maternidade. Mas o que me mudou muito, eu me lembro uma coisa que talvez eu iria ficar muito, não sei como eu teria feito aquela, se eu fosse mãe. A minha maior lembrança, minha maior cobertura, infelizmente, para a polícia, o maior caso, nunca vai ser um caso lindo, né? Caso, pode até ser que nem o Carregosa descobriu a mentira do Ryan Lott, nadador que queria detonar o Brasil em meia Olimpíada, isso é legal. Mas toda vez que cai no balcão de vocês, é sempre um caso forte, né? Toda vez que cai no nosso colo, quem cobre polícia, como é o meu caso, que sou uma apresentadora de linha policial, repórter, sempre fui por esse lado, foram casos dolorosos, mas a maior cobertura não é policial, apesar do Vila Cruzeiro, apesar de tudo isso, foi a tragédia da Serra. Ali a maternidade, eu sempre paro para pensar, como eu faria aquilo? A minha equipe era do SBT Brasil, a gente saía aqui do aeroporto de Jacarepaguá, assim, as duas portas, só chuva, tempestade, e a gente tinha que chegar nos locais onde não tinha ainda salvamento, porque não tinha polícia o suficiente, as pessoas não têm noção, não tinha bombeiro o suficiente, bombeiro chorava, bombeiro jogava corda, a gente ajudava, a gente não tinha, era uma tragédia imensa, não tem como você mensurar o que foi aquilo que eu vi. Então eu vi coisas que eu não consigo nem verbalizar, e eu cobria, fiquei 15 dias subindo no helicóptero, descendo, testando pá, com um piloto que falava, Isabelle, não tem terreno estável, a gente vai testar pá, testa aí. Hoje eu teria medo de morrer. Além do medo de morrer e deixar meu filho, eu olhei no olho de mães que falavam assim, me ajuda, vai ali, minha filha foi na casa do tio, ela tá ali. E aí aquilo, eu falava, meu Deus, ela não tá ali, né? Mas hoje como mãe, como que eu ia continuar essa reportagem? Eu não sei, eu acho que hoje eu teria, minha blindagem teria, então a maternidade mudou muito em alguns momentos. A Musema, se você quiser botar a imagem, a Musema, eu estava preparada para entrar e falaram, Isabelle, eu tenho programa de rádio também na Tupi, vai para 8 anos. Isabelle, você vai ter que entrar mais cedo porque caiu um prédio na Tijuquinha. Onde? Rio das Pedras. Aí começaram a surgir. E aí, quando eu chego no estúdio sem nenhuma maquiagem, começo a narrar, a primeira imagem, e todo mundo vê, eu não gosto de chorar, porque eu tenho dificuldade de falar chorando, e eu sempre prezo pela informação. Eu já era mãe. E a primeira imagem é muito triste, e é muito forte. Eu nunca assisti esse vídeo, tá? As pessoas me mandam, às vezes aparece na internet, eu não consigo ver, mas eu lembro exatamente o que eu senti. Eu olhei pra tela pra narrar aquilo que eu faço há décadas, e era a imagem de um bombeiro tirando um menino da idade do meu filho. Eu não lembro o que eu falei. Eu fiquei extremamente destruída. E assim, a maternidade tira minha blindagem jornalística, assim como deve tirar das policiais. Exatamente, por isso que eu te fiz essa pergunta. E agora você falando, me veio na cabeça que eu estava naquela operação da tragédia de Petrópolis. Nossa. E a maioria das perdas, a maioria das perdas ali foram de crianças, né? Porque elas estavam voltando da escola. E você vê as mães procurando e me mostrando as fotos, porque na época eu era secretária de Estado de assistência à vítima, e eu que fazia a ponte entre essas famílias e o IML. Eu ia lá dentro, olhava, pegava foto, olhava lá dentro do IML, no caminhão frigorífico, e falava... Tinha um caminhão de peixe, fulano, eu lembro até hoje. Tira, é fulano. Vamos fazer a papilo, e aí confirmava, e eu dizia a notícia para a família. Eu me lembro a imagem dessa delegacia, onde vocês ficavam. Tinha um caminhão o de IML frigorífico lá do... Aí tinha uma sala lilás e tal. Isso. E aí eu fazia esse trabalho. Que horror. Eu fazia esse trabalho. E aí você falou agora da questão da maternidade. Eu não sou mãe, mas segui na missão para poder dar uma resposta, que tava todo mundo querendo dar muitas respostas, né? E quando volta para casa e fecha a porta, o bicho pega. E aí, emocionalmente, como é que você se cuida? Emocionalmente? Hoje? Eu não levo
para fora do estúdio as coisas. Eu entendo que eu nunca seria uma neurocirurgiã, por exemplo, e eu acho impressionante alguém abrir a cabeça de outro ser humano. Eu nunca pilotaria um avião porque eu nunca teria capacidade. E muita gente pergunta, como que você faz para fazer o que você faz há tanto tempo? Ter coragem, falar, mexer com gente perigosa. Eu falo, porque talvez eu acho muito mais corajoso quem pilota avião e quem abre a cabeça de alguém, o que tem é um cirurgião, do que o que eu faço. Então eu acho que cada um tem sua missão. Eu acredito muito em dom. Dom eu acho que é coisa de Deus, né? Aí vem da minha fé. Então eu acredito que eu tenho uma missão, eu tenho um dom. E ao longo do tempo eu descobri a minha missão. Dentro do SBT Rio, dar voz a quem não tem voz, a quem muitas vezes tem medo de falar porque é o traficante. As pessoas não entendem, tem blitz em celular na favela. Hoje a pessoa fala comigo e fala, não me responde. Então eu entendi que meu não tem o lugar de fala da favela, mas eu posso ser a voz dela. Então muitas vezes denunciar que a gardênia não pode mais ser chamada de gardênia azul e com exclusividade e chamar a atenção das autoridades que estava acontecendo ali, era a minha função, e foi um morador que me contou. Então eu acho que eu entendi a missão desse lado como SBT Rio. Por outro lado, a missão das mulheres, que você já me conhece. E daí eu fui descobrindo aos poucos a identidade, meu maior público, mulher que entendeu que poderia, e eu fui dando informação de que ela não merece isso, de que ela não pode isso, de que ela pode denunciar, de que ela vai ter uma rede de apoio, de que a gente precisa muito, que você precisa falar para a mulher que ela precisa muito ainda. Então, assim, que as polícias estão se transformando, que vocês se transformaram também, as DEANs se transformaram, né? Totalmente. Tem casos emblemáticos, então, assim, que ninguém mais vai chegar e vai ser chamado de feijoada. Né? Lembra da feijoada? Ah, é feijoada. Ah, não é, mas a gente fazia, é feijoada. Não dava matéria, é feijoada. Hoje não. Hoje, se você tem um caso de uma mulher, você põe impressão, o inspetor tá treinado. Então, assim, é muito forte a mudança que a gente fez. Então, eu encaro tudo isso. Como eu saio do estúdio, eu saio a Isabelle de boa. Eu acho. Eu falo por mim. Mas não carregando nenhum tipo de dor, porque senão eu não sobreviveria. Eu sempre penso como que alguém trabalha em um CTI, fica vendo aquele dia, dando notícia, que nem você fez, e foi para casa e teve que viver. Eu dou a notícia, eu tenho que viver. Isso não quer dizer que não tenho humanidade, que isso me tire, que eu sou uma pessoa fria. Mas eu acho que existe uma coisa muito importante na missão do jornalismo. Primeiro, você checar todos os fatos, que nada disso, nenhuma modernidade, ouvir todos os lados, tentar trazer a verdade, tentar dar voz a quem quer ter voz, e no meu caso, dar opinião muito embasada e saber que eu posso errar também, né? Assim como a polícia pode errar, assim como outras profissões podem errar, mas se eu levar isso para casa, eu vou enlouquecer. Eu sempre sou jornalista em alerta como repórter, mas o que acontece no estúdio, nas matérias, eu preciso viver a minha vida, senão eu vou viver o caso da mulher que manda matar a outra e que quer a vida da outra o tempo todo. Eu vou enlouquecer quem vive comigo, quem convive comigo, o meu filho. Eu tenho missão da maternidade, eu tenho outras partes da minha vida. Eu acho que isso é o equilíbrio. Você, Isabelle mãe, Isabelle... a minha missão maior é maternidade. Jornalista... Enfim, são muitas perguntas. Mas tem muito defeito também. Muitas perguntas. Nossa Senhora, mas o nosso eu falo demais. O nosso tempo está acabando e eu quero que você deixe aí, para as novas, uma mensagem para as novas jornalistas, futuras jornalistas, apresentadoras e mulheres que queiram te ouvir, um recadérrimo. Para as mulheres? Para as mulheres. Ou para os jornalistas todos? Todos. Pode falar o que você quiser, para os jornalistas todos, até para os cuecas. Para os cuecas também? Também. Pode falar para os cuecas. Pode usar o que quiser. Olha só. Eu acho que os cuecas têm que ouvir mais, já não são as mulheres. Eu acho que mulherada também, como você falou, mas os cuecas, eles têm que ter mais escutativa. Escutativa. Voltando lá, quando eu percebi no começo como apresentadora, em que eu gritava muito. Nossa, eu era muito gritona, insuportável. Quem grita e dá bronca dentro de casa? A mãe. Você ama, mas lá vem ela falar de novo. Então, ninguém sabe, mas Duda Ribeiro, ator, esse já não volta mais. Ator da Globo, foi contratado e ele ficou 2 anos me ensinando a como não perder a minha essência e como saber dosar
a minha fala forte, porque eu sou uma mulher que tenho uma voz muito grossa para o tamanho de pessoa, mas na TV não imprimia isso. E eu, quando ficava muito visceral, eu chegava ao agudo. Meu Deus do céu, coitado do Duda, faleceu por isso. Duda Ribeiro, um beijo, um cara fantástico, maravilhoso. Eu conheci ele. Duda da melhor qualidade, né? Da importância Conheci ele. que ele teve no mundo, na cultura e tudo mais, me ensinou muito sobre espiritualidade, muito sobre resiliência, muito sobre luta de vida. Virou meu parceiro diário, né? Também. Durante 2 anos, me aguentando e trazendo com toda delicadeza exercício que eu não entendia porcaria nenhuma que eu estava fazendo. E eu não esqueço de uma frase dele que ele falava assim: o silêncio grita mais do que a sua voz. Então hoje eu uso esses recursos para os jornalistas. Eu digo o seguinte: todos os jornalistas, hoje está tudo muito polarizado em tudo, e quem ganha isso é o mal. O jornalista, o polícia, principalmente a parte jurídica, que são vocês, os delegados, a polícia jurídica da história. Tem um colega nosso que tem uma frase maravilhosa: dentro de uma cena de crime, eu só não desconfio de mim porque eu sei onde eu estava. Dentro do jornalismo, eu aprendi que eu tenho que ouvir todos os lados, ainda mais quem dá opinião e dá voz, e dá vitrine, que a vitrine do SBT Rio é maravilhosa. Mas hoje eu tenho uma casca mais dura. Hoje não é um recorte de vídeo que vai me impressionar e fazer foi isso, foi aquilo. Hoje eu analiso os fatos, eu dou minha opinião embasada, mas eu quero conscientizar as pessoas a fazerem pensar. A polarização ajuda o vagabundo. De todos os lados, tá? Quando você vê a polarização do extremo, eles se alimentam, né? Eles se alimentam. Eles ganham like. Não existe uma fórmula mágica, senão a delegada já era quem? Milionária, se você achar uma solução para o Rio de Janeiro. Né? Então, no caso dos jornalistas que cobrem qualquer tipo de coisa, vale para quem é jornalista no Rio de Janeiro, faz qualquer coisa nessa vida. Para quem é polícia no Rio de Janeiro, faz qualquer coisa nessa vida. Que me perdoem os outros lugares, não estou desmerecendo. É que aqui tudo acontece, gente. Rio de Pelo Janeiro amor de Deus, não é para amadores. Então, é o seguinte: você vai ter a sua opinião, mas quando você liga o modo jornalista, é aqui, ó. Desconfia daquele, como policial, ouve esse, não se entregue pela retórica, pela narrativa construída, vai nos detalhes, continue, a autoridade vai dar ali a posição oficial, ouça o morador, dê contrapontos e deixa comigo que eu bato no peito e dou opinião. Mas ser jornalista para começar agora é isso. Mulheres, coragem. Coragem. E quando muito me perguntam assim: você não tem medo por ser mulher? A minha resposta é muito clara: eu tenho coragem por ser mulher. Guardem isso, porque não é para amadores ser jornalista. Dar opinião, então, aí o bicho pega e o buraco é mais embaixo. Mas a gente sabe cavar bastante. É isso. Então, você diria também isso para Isabelinha do passado. Sabe que esses dias eu demorei a fazer terapia. Você já fez terapia? Já fiz, mas eu abandonei. Abandonou? Abandonei. Eu tenho uma dependência emocional da minha terapeuta. Alguém falou esses dias que ela precisa de uma outra terapia para abandonar. Raquel, beijo para você. E a Raquel, ela fala que eu demoro muito, ela tem muita paciência para eu tento trazer histórias, não sei o que, aí ela volta, ela me conhece muito bem, ela tá comigo há muitos anos. E esses dias eu cheguei com uma demanda para ela muito forte, de uma trend que mexeu muito comigo. Eu tenho muita dificuldade de chorar. Muita dificuldade de chorar. Se você me ver chorar, é porque ou eu confio muito em você, ou realmente, assim, aquilo me tocou num lugar que eu não consigo voltar, porque eu volto rápido desse lugar. A minha profissão me fez voltar rápido. Eu tenho que ir logo, tem alguém, eu tô chorando ali emocionado, tem alguém que tá secando meu olho, tem outro que não sei o quê, então eu tenho que falar. Mas você falou, o que você falaria pra Isabelle? Uma trend, não sei se você viu, e eu levei pra terapia e eu fiquei 2 horas falando sobre isso, só chorando. Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Qual foi essa trend, meu Deus, que eu vou mandar tirar do ar? Não, é maravilhosa. Vou mandar derrubar a página. Não é. E olha que eu critico o trend, faço porque a equipe gosta. Montaram a trend e a minha equipe que montou
da Isabelle, hoje, abraçando uma foto minha pequena. Eu acho que eu já Eu me emocionei muito com aquilo. Porque a Isabelle tem eu vejo a mesma Isabelle, mas eu vejo aquela Isabelle sonhadora, eu vejo aquela Isabelle que tinha certeza do que queria, eu vejo aquela Isabelle que veio do interior e que falava assim, mas aqui não tem nem jornal para você trabalhar. Eu gravava lembra do meu querido Gradiente? Eu não tenho história de superação, gente. Eu tive todos os brinquedos até esse. Então, assim, é isso. Se dava play rec, tu também teve. Tá? Então, assim, eu brincava e eu venho de um lugar muito onde não tinha mercado de trabalho. Então, o normal era ser engenheiro, médico, advogado, meus amigos, todo mundo assim. A única jornalista sou eu dos meus amigos. Todo mundo é engenheiro, profissão do quadrado, médico, né? Advogado, dentistas. E aí eu olhei aquela trend e aquela menina tava com um sorriso lindo. E eu olhei para o olhar dela, ela acreditava demais no que ia acontecer. E a mão da Isabelle hoje, a trend mostra um abraço tão apertado. E o que eu diria para aquela menina é o abraço dessa trend. Vai fundo, você tá com o olhar tão maravilhoso. E nunca ninguém me tirou uma coisa. Eu acreditei sempre em mim. A minha autoestima nunca foi mexida por homem, nem por nenhuma mulher, nem por quem me amava, que muitas vezes falava assim para me proteger. Não dá. Aquela menina nunca teve medo. Aquela menina sempre teve coragem. Aquela menina chorava mais do que a de hoje, mas ela não mudou o olhar. Então eu falaria para ela assim, esse olho aí corajoso, continua que ele vai te levar longe. É isso. E o abraço vai estar aqui, porque eu vou estar aqui para te abraçar. Gente, que maneiro. Cara, que conversa. Meu Deus do céu. Dá vontade de não parar mais. Você verdadeiramente... Eu falo demais, por isso que acabou o tempo. Não. Sobraram quantas perguntas? Não sobraram nenhuma, porque a gente foi falando de Quer fazer bate-bola? Eu adoro bate-bola. Tipo Gabi, né? Já que ela tá aposentada, eu faço, né? Vou fazer agora. A gente já tá no óculos mesmo. Já tá no óculos, já coloco óculos. E o Delegada Dá o Papo tem um presente pra você. Ai, que massa! Pra você fazer suas anotações no ano de 2026. Que seja muito próspero. Tão mais quanto de 2025. E que você continue na defesa de todas as pessoas do estado do Rio e do Brasil que te ouvem. Porque pra gente você é muito importante. Não só para as forças de segurança, não só para as mulheres, mas para as pessoas que te ouvem. Então, só para você não chorar, eu vou finalizar o programa para estar aqui, ó. Eu demoro para chorar. Eu tô só ouvindo aqui, eu tô falando da importância que é, porque eu tenho muita dificuldade de aceitar no lugar que me colocaram. E eu aprendi a aceitar. E o que você tá falando, eu tô ouvindo para absorver. O quanto você impacta na vida das pessoas e com o seu bom humor, com a sua leveza, mesmo falando de assuntos tão pesados. Então, para a gente isso é muito importante. Para as pessoas, não segmentos. E eu acho que vocês, falando sobre isso, tem tantos colegas assim. É claro que em qualquer profissão a gente vai ter, né, aqueles que a gente gosta mais ou não. Eu sou uma jornalista que entendeu a missão. E eu espero poder corresponder a toda essa expectativa. Eu não tenho medo, como a menina nunca teve, mas eu tenho a responsabilidade que aquela doidinha nem imaginava que tinha. E eu vou te falar que aqui eu vou anotar muita coisa, eu tenho muito medo, eu tenho muito... A casca da fake news sobre pessoa pública me fez ter muito medo das coisas que escrevem sobre você. Eu já absorvi, porque às vezes tem gente que fala assim, ela não me cumprimentou no shopping, então eu nunca pisei no shopping. Eu falo, desculpa, da próxima vez eu tiro foto. Eu não vi teu excelente, não vi teu excelente. E eu acho que um exercício importante, que ultimamente eu tô cada vez mais, cada um busca, você no esporte sempre buscando, né? A gente tem essa vibe, a gente sempre falou, a gente sempre tem essa vibe de sempre estar buscando no corpo, nessa coisa que é extravasar. Durante muitos anos a gente sempre fez alguma coisa aqui, ele tá apaixonado por um esporte diferente, mas eu acho que ultimamente por esse bloqueio, até na terapia, onde
a gente imagina que seja um lugar seguro, eu desconfiava. A minha terapeuta falou: você desconfia de mim, eu não faço terapia online. Faz presencial. Presencial. Ainda passa um detector de Amor. de microfone. Amor, quando ela levanta o telefone dela, que o prontuário deixou de ser anotado e virou o celular, eu parava de falar. Então, assim, muitas vezes existem coisas que precisam ser escritas. E que eu tenho algumas coisas que devem ser escritas, porque espontaneamente sai muito bem, mas eu escrevo muito bem. Mas eu tinha muito medo de me expor até na escrita, e hoje eu tô no momento da minha vida de foda-se. Então aqui eu vou escrever tudo que eu quiser para 2026, porque só Deus sabe o que eu passei em 2024 e 2025. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que 2026 me trouxe até aqui, com ganhos presentes. E 2026 vai ser maravilhoso para todos nós. Para nós. Gente, a gente tá falando de 2026 já. Quem agradece é o delegado Dá o Papo. A gente fica por aqui. Nossa amada do coração, Isabelle Benito. Gente, feliz ano novo. Que todos nós sejamos muito prósperos, felizes, assim como nossa convidadíssima. Esse foi o delegado Dá o Papo. Clica aqui, ó, segue a gente. Qual é o emoji que você daria pra mim? O emoji, aquela. Não. Vamos mandar fazer. Vamos mandar fazer. Like também. Lembra? Falaram que o delegado não pede, o delegado manda. Vamos fazer um emoji. Vamos fazer. É isso aí. Emoji, bota aqui o que você quer que a Isabelle use agora. Coração também, eu sei se é fofo. Gente, esse foi o delegado Dá o Papo. Valeu!